Sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal do Trabalhador Consciente. Assunto de hoje: acúmulo de função e desvio de função. Eu sou Cláudio Parra, sócio-diretor da Parra Contábil. Como vão todos, eu sou Jânio Parra, advogado, especialista em relações do trabalho. Afinal, doutor, o que seria um acúmulo de função? Então, o acúmulo de função é importante que às vezes as pessoas tratam o acúmulo com o desvio de função como se fossem a mesma coisa, e não é. Acumular a função significa você atribuir a um empregado é, com- é, é, obrigações para as quais ele não foi contratado. Então, ele foi contratado para fazer uma atividade determinada e a empresa passa a exigir uma atividade adicional. Soma-se ela, acumula-se as funções. Então, esse é o acúmulo, que difere, depois nós vamos explicitar melhor, do, do desvio de função. Então, em princípio, a primeira colocação seria essa. Perfeito, então. Ou seja, o acúmulo é algo que não foi tratado num contrato de trabalho e ele está Uhum. fazendo exatamente a mais e até fora do que ele foi contratado. Exatamente. E isso gera uma série de consequências. Agora, um detalhe que é importante deixar registrado diz respeito ao seguinte: o fato não, quanto menor for a qualificação do empregado, mais difícil fica comprovar essa condição do acúmulo de função. Exemplificando, imagine que você contrata um empregado para ser um ajudante geral. O ajudante geral faz tudo. Então, para que ele comprove que existe um acúmulo de função, é muito difícil ou até quase impossível, já que a da atribuição dele cabe praticamente tudo. Diferentemente de você contratar um trabalhador para uma atividade específica, vamos lá, contrata um camarada para que ele faça programação de computadores. Ok. Aí daqui, de repente, eu falo para ele, bom, agora você vai me ajudar na parte financeira. Esse é um acúmulo. Então, nesse caso específico, como falar, um trabalhador que tem para uma baixa qualificação, Uhum. o ideal é que o contrato de trabalho seja no bem minucioso do que ele vai fazer, então, para evitar um problema Na desse. verdade, não, viu, Cláudio? Na verdade, não, porque a própria condição do trabalho já está implícito isso. Sabe por quê? Vamos pegar na construção civil, ajudante geral. Ele faz tudo. Ele vai carregar pedra, ele vai carregar tijolo, ele vai lavar obra. E especificar em detalhes para o empregador é muito perigoso. Porque no momento em que ele especifica o que vai ser feito, aí sim, qualquer coisa que esteja fora daquilo, ele pode caracterizar o desvio da função. Entendi. Entendeu? Então, não Ok. seria, não é de bom alvitre, na verdade, a empresa ter esse excesso de zelo. É até perigoso para ela. Ok. Bem, até agora a gente falou no acúmulo de função, né? Então, Isso. agora vamos, Um então, detalhe, só é, claro. permita complementar. Qual a consequência jurídica que gera o acúmulo, né? Que é um ponto que muita gente trata. Eu, ocasionalmente, eu tento pedir isso nos processos. Tive até um caso recente, onde o camarada é motorista de caminhão. E ele tinha como encargo também ajudar a carregar e descarregar caminhão. Isso é um acúmulo. Então, se Ok. comprovado, é possível fazer um pedido, pleitear, se a empresa não atender, perante a justiça, uma indenização.
que aí não tem tabela. O juiz vai arbitrar algo em torno de 20% do salário do camarada, ou se ele puder mensurar o quanto esse acúmulo ele representava no contrato como um todo. Não é tarefa fácil. Agora, nós estamos falando em acúmulo. Pode ter algum tipo de acordo entre empregador e empregado para esse acúmulo não ser acúmulo, por exemplo, e gerar um serviço comum? Pode, pode. Aí seria, na verdade, todas as condições estabelecidas, no contrato de trabalho, elas podem ser alteradas. Todas. Então, eu tenho apenas que observar os limites que a lei dá. Então, a lei ela estabelece dois limites específicos para nós. Um limite máximo no tocante a esforço de empregado, ou seja, 44 horas semanais de trabalho, 8 horas diárias, e um limite mínimo, que trata da remuneração. Ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo federal do país ou estadual, conforme o caso. Então, dentro desses parâmetros, esforço máximo, observar o teto, remuneração mínima, é possível. Então, o empregado e o empregador poderiam fazer um ajuste, estabelecer, olha, a partir de hoje você faz isso e fará também aquilo. Em troca, lhe dou algo a mais. Ok. Mas lembrando só um detalhe importante: toda e qualquer alteração no contrato de trabalho tem que ser consensual. Ah, perfeito. Perfeito. Tá, nós puxamos até agora o tema cúmulo de função, que é Isso. muito comum se confundir com desvio da função. O que seria É, desvio da função, então? então, o desvio de função, existe uma outra situação onde o empregado ele é contratado para fazer um determinado trabalho e ele é colocado para fazer outro, que Ah, não foi aquele pelo qual ele foi contratado. Aí você fala, da mesma maneira do acúmulo de função, a pessoa vai ter que, nessa hora, ela poderá tomar algumas atitudes. Por exemplo, exigir que o empregador observe o contrato de trabalho e atribua a ela e faça com que ela exerça as atribuições que foi estabelecida no contrato. ok. É um direito dela. Ou, de repente, colocar para ele e falar assim: tá bom, já que você deseja que eu faça uma tarefa diferente, então vamos fazer uma alteração, me dar uma remuneração, ou não. De repente, ele vai mudar de função mesmo e até com o mesmo pagamento. Entendi. Isso não acontecendo, de novo, nós desaguamos no judiciário. Daí para frente, o que vai resultar é uma coisa dificílima de se imaginar. Ok. Ou Então, seja, diferentemente, só para poder ah, pontuar, acúmulo de função, eu faço uma atividade para a qual fui contratado e acrescento outras mais. ok. No desvio, não, eu vou fazer alguma coisa diversa daquela para a qual eu fui contratado. Perfeito. Eu fui contratado para uma função A e já entro para B Já vai diretamente. fazer, ou até no meio do contrato, o próprio empregador muda o que ele tinha que fazer originariamente. Tá. E é muito comum, às vezes, que nem eu comentei com você no início, mas o empregado pode exigir do empregador que ele cumpra aquilo que foi estabelecido em contrato. Não é tão simples, porque numa situação dessa, o empregado ele está com o contrato dele no fio da navalha. O empregador não vai ficar feliz, então a chance dele vir a perder o emprego é É grande. grande. É grande. Exatamente. É um E problema isso. entendi. Ou seja, no caso dessa mudança de desvio de função, também pode ter um acordo, então, empregado e empregador, Sem dúvida, sem como, dúvida, sem como tem um dúvida. acúmulo de função, né? Que Sem pode dúvida. ser. O ideal é sempre com que as partes sentem, negociem e ajuste aquilo que é melhor para o empregador e para o empregado, Sei que né? desde a mudança de salário, Tudo, ou absolutamente, seja, horário, condições, benefícios, tudo, absolutamente tudo. Um tema que perfeito. seria até interessante no futuro nós abordarmos seria essa Certo. questão do engessamento do contrato de trabalho que nós temos no Brasil. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo. Legal, legal. Bem, então, basicamente, acúmulo de função. Você faz mais coisas do que foi contratado.
correto. Desvio de função, você faz uma função que não foi contratado para ela. Isso, Resumidamente, exatamente, de uma forma pontual é isso. perfeito. Bem, pessoal, esse foi o tema de hoje no canal do Trabalhador Consciente, acúmulo de função e desvio de função. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder prontamente para você. E não deixe de deixar seu like no canal, se inscrever no canal e principalmente compartilhar o canal. Até mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.